Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo mais rápido e mais forte. A Alt Season que já começou, tem tudo para surpreender muita gente. E surpreender muita gente que está achando que a Alt Season vai durar o ano inteiro. Eu quero te mostrar com base em dados, porque existe um cenário que pode levar a Alt Season a 140 dias. 140 dias e não um ano. E isso tem que te colocar em alerta máximo. Porque quem acha que está tranquilo no período de alta, você que está achando que está sim com tempo hábil para comprar, você vai se surpreender. Neste caso, negativamente. Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, então fica até o final, que eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que eu vou pedir antes que você deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Amanhã a gente tem avaliação de altcoins e, portanto, os comentários estão abertos para você. Antes de analisar a Alt Season e o pior cenário, eu quero te mostrar justamente o Bitcoin. Fechamos ontem muito próximo dos 100 mil dólares. Na verdade, a gente fechou em 99.700 dólares. E amanhã a gente tem um fechamento extremamente importante. 21 horas, horário de Brasília. Domingo, a gente tem o fechamento da semana. Quanto mais alto a gente fechar, principalmente acima dos 100, melhor. É algo positivo, é algo maravilhoso. Por quê? Porque isso aqui é um marco. Fechar a semana acima de 100 mil dólares pode abrir espaço para que a gente veja, sim, o mercado a atingir a próxima faixa de resistência. Luan, se isso não acontecer, não tem problema nenhum, porque a gente vai ter as maiores definições na próxima semana, na semana que vem, porque a gente manterá, provavelmente, neste domingo, esta área como resistência e esta como suporte. Final de semana com baixa liquidez, a gente não deve ver o rompimento desta área aqui. Se isso acontecer, saiba que a gente vai buscar 126 mil dólares, que é o alvo deste rompimento. Se perdermos esta faixa, a gente busca aí uma correção, base de preço semanal, que vai abrir muitas oportunidades. Então a gente está, neste momento, em fase de acumulação para o Bitcoin e sem uma definição clara no curto prazo. Romper a resistência nos coloca em faixas superiores, romper o suporte nos abre grandes oportunidades. Macro segue bullish e nada mudou. Então a gente vai monitorar e a gente vai atualizar tudo a respeito do Bitcoin lá no nosso grupo geral do Telegram. É um local em que eu passo muitas análises, avaliações, insights. Você tem muita informação e é gratuito. Para você participar, clica aqui no link da descrição. Bom, se o Bitcoin está lateralizando, a gente vê a dominância caindo. A gente está indo para a terceira semana seguida de queda na dominância. E a minha visão é sim que a gente vai acelerar muito mais nesta queda da dominância, assim que o Bitcoin tiver um rompimento totalmente confirmado dessa área de 100 mil dólares. Dominância em queda, altcoins em alta. Maravilha! Mas qual é o tópico do vídeo? Você talvez esteja diante de uma alt season mais forte e mais rápida. E para quem ainda está tranquilo, relaxando, tomando um sol, tomando um suquinho, com muito açúcar, bem relax, você pode se surpreender negativamente. Por quê? Porque a gente está diante de uma aceleração no interesse por altcoins. Eu estou aqui no Google Trends e você pode ver que o termo de pesquisa altcoins está acelerando. E a gente está vendo uma aceleração exatamente igual à aceleração que a gente teve no primeiro movimento de alt season, no segundo e indo para o terceiro. É o mesmo movimento. A gente começa a ter um interesse e explode. Começa a ter um interesse e explode. Começa a ter um interesse e explode.
E esse tipo de interesse do varejo, ele leva a uma valorização do total 2. O que é o total 2? O total 2 é o market cap excluindo o Bitcoin. Se a gente está numa faixa em que o Others, que é o market cap excluindo o top 10, nos leva a crer que temos muito mais alta pela frente, aqui a gente tem que olhar também correlacionando as informações com Others e com o interesse do varejo. E olha o que aconteceu no passado. A gente começou a ter um interesse do varejo, ou seja, novos investidores em altcoins, a procura começou a acelerar lá atrás, e isso trouxe dinheiro e entrada financeira que levou a out-season e, não por uma coincidência, começo de janeiro, a gente viu correções que levaram ao bear market, fim do bull market. Foi também aqui que a gente viu o fim do interesse no varejo. Ó, a gente bateu o pico em dezembro de 2017, a partir de janeiro de 2018, tá aqui, a gente começou uma queda. A gente foi até onde? A gente foi até janeiro de 2018, ou seja, no comecinho do ano, a gente pode até encarar final de dezembro de 17, teve o pico e o mercado entrou num bear market. Posteriormente, a gente teve o início do interesse lá no final de 2020. Acelerou. A gente teve, sim, um ciclo de pandemia no meio, mas ainda assim a pernada mais agressiva, ela veio com o início do interesse do varejo. Então a gente começou esse interesse, foi e atingiu o seu pico aqui. Posteriormente, o mercado corrigiu e tudo mais, e a gente tem este como um ciclo atípico, que a gente teve um cisne negro no meio. E a gente começou a ver realmente o interesse do varejo em uma entrada financeira, em um movimento de alta nas altcoins, com a queda da dominância natural, já que o dinheiro começa a fluir para elas, e a gente começou a ver um rompimento que aconteceu a partir de meados de novembro. Vamos ver como é que o interesse começou a acelerar. Outubro para novembro. Então a gente tem aqui o início dessa pernada, o início dessa pernada. E a gente tem alvos finais para esta out-season que nós estamos em 100, nesta busca do Google Trends pelo termo altcoins, que vai casar, muito provavelmente, com o pico deste movimento. E a gente tem visto cada vez mais o pior cenário. Por quê? O cenário padrão para a alta é de 334 dias. A partir do momento que a gente tem o rompimento do topo do Bitcoin, 334 dias até o fim oficial deste bull market. Só que a gente está olhando e vendo que os picos de aceleração para as altcoins em um cenário ruim, eles acontecem numa faixa de... Eu vou até puxar corretamente aqui, peraí, é aqui. A gente está vendo 140, 147 dias em média. Então a gente puxa, deixa eu puxar direito, tá difícil, eu vou conseguir. A gente tem aqui, ó, 140 dias. E a gente tem aqui, projetando, uma faixa de 140 dias, nos levando a 7 de abril de 2025. Este seria um cenário que também faz confluência com este cenário aqui, de movimentação e o período mais crítico de queda da dominância no ciclo passado, no ciclo anterior. Deixa eu puxar aqui no ciclo anterior. Mas aqui fica bem claro que o maior movimento, ele veio... Quer ver? Estou puxando errado, vamos puxar corretamente. Ele veio, olha só, 133, 140 dias. Então, este período de queda mais agressivo, que é este período de queda mais agressivo que a gente pode ter, está variando entre 130 e 147 dias.
tá? A gente tem um range aí. Podemos colocar 130 a 150 dias? Sim, como um pior cenário. Então, quem está aguardando uma out-season, vai ocorrer até novembro do ano que vem, pode estar sendo extremamente otimista. Isso aqui não é algo que é um martelo batido. A gente pode se estender sim, mas o histórico nos mostra que a maior agressão no preço, isso é algo bom, ele se dá em um curtíssimo espaço de tempo. Só que isso não quer dizer que a gente não vai ter uma valorização estrondosa. Isso quer dizer que o tempo está correndo a seu desfavor. Está correndo muito rápido. Só que as projeções gráficas nos mostram que sim, a gente vai ter uma aceleração. Então a gente pode ter a maior aceleração no menor espaço de tempo. Isso é ótimo para quem está posicionado, mas é horrível para quem ainda não está posicionado. Então você que está com a carteira consolidada, você está muito bem. Você que ainda não consolidou a sua carteira, ou seja, tem uma parte em caixa, está querendo comprar alguma coisa, o seu espaço de tempo acaba sendo cada vez menor. Vou repetir, a gente tem sim um potencial de ter um movimento muito, muito forte. É o que tudo indica. A gente pode repetir os movimentos do passado. Só que a gente também pode acabar repetindo os movimentos de pior cenário de valorização que a gente teve também no passado. Ou seja, no tempo. Não estou falando de aceleração, crescimento de mercado, e sim do tempo. Ou seja, o relógio está correndo e você que ficar dormindo vai ficar de fora, certo? E eu enxergo sim com muita tranquilidade que um pivôzão de alta que nos leve a uma confirmação mais agressiva no Bitcoin poderá intensificar a queda da dominância, porque as pessoas vão ver, os novos investidores vão olhar e vão falar assim, caramba, o Bitcoin está muito caro, Bitcoin é para quem tem dinheiro, eu vou para as altcoins. E é este pensamento e este sentimento que a gente já está começando a ver aqui, ó. As pessoas estão indo mais para altcoins, a gente já está vendo a rotação de dinheiro. E a partir do momento que o Bitcoin acelerar, isso vai se intensificar, que pode levar altcoins a valorizações ainda mais agressivas e para quem ainda não comprou, só vai bastar chupar o dedo. Sim, você vai ter uma outra opção, mas o leque de oportunidades que você tem ainda agora é muito grande. Então, o que eu quero dizer? Aproveite, não fica perdendo tempo não. Mas saiba que não é para você comprar qualquer coisa. Não é para, vou comprar qualquer coisa então. Não, não é assim que funciona. Você precisa de uma base. Você precisa de uma metodologia para investir, setores que você vai investir, ativos. Você tem que ter um balanceamento muito bom. Ou seja, você tem que ter alfas, os grandes ativos que te dão a base. Você tem que ter ativos mid-caps, os micro-caps, aqueles ativos mais perigosos, as gemas. Você deve fazer tudo com muita inteligência. Tem que ter estratégia. Você vai fazer uma compra como? Você vai usar um DCA? Você tem que seguir um protocolo correto para você não acabar se colocando em um cenário ruim. Então, muito cuidado. Não vai comprar ativos que subiram 10 vezes. Vou dar o win aqui. Isso é perigoso. Por quê? Porque pode corrigir. Pode não, muitas vezes corrige. Tá? Porque é o padrão. Você estica, corrige. Essa correção pode tirar 50% do seu capital. Se você não estiver preparado, você chegou aí totalmente, caiu de paraquedas, sem conhecimento, o que pode acontecer? Você perder dinheiro. Porque você vai olhar e vai falar, caramba, tá perdendo 50%, oh meu Deus, vou vender tudo. Aí você vende quando é para comprar. Ou você não usa uma estratégia de DCA bem feita. Você tem que tomar muito cuidado. É por isso que eu sempre alerto quanto a conhecimento. E pegando a esteira do conhecimento, eu convido você a conhecer mais e até participar do nosso grupo Premium e grupo do Desafio. São 2 grupos fechados em que eu apresento tudo, todas as metodologias de investimento que eu utilizo. Metodologia para realizar lucro, para identificar topo. A gente tem diversas estratégias, planos, tudo que eu faço você tem acesso. Você tem acesso à minha carteira, você tem acesso aos meus trades, estratégias por trás de cada compra, venda, trade. Você tem diversas aulas para te dar base, suporte 1 para 1 comigo e muito mais. Por pouco mais de R$1 por dia no plano anual, ainda mais barato
no plano vitalício. E a gente ainda conta com desconto em parceria com a corretora BitJet, ou seja, você tem ainda desconto adicional comprando este conhecimento, investindo no seu conhecimento. Como que você faz para participar, saber mais? Clica aqui no link da descrição, vai ter um link do Telegram, vai ser o nosso grupo geral. Ao entrar neste grupo geral, na última mensagem vai ter um @oficial no FX. Lá embaixo, na última mensagem. Você clica nesse arroba e um chat com o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Combinado? Se a gente tem pela frente, preste atenção, potencial de valorização ainda? Sim, joinha. Ainda temos sim muito potencial. Do ponto de vista gráfico, a gente está ainda em uma fase anterior à aceleração agressiva. Isso vale para o Others, isso vale para o Total 2, que está agora próximo ao rompimento do topo. Rompimento de topo, entrada em fase de descobrimento de preço, ou seja, quando a gente não tem nenhuma resistência, é a fase de maior aceleração. Portanto, o que a gente tem que olhar? Para as oportunidades, meu amigo, e a gente vai atender ao seu pedido. Você deixou nos comentários ontem, antes de ontem? A gente vai analisar aqui. Por isso eu peço mais uma vez, comenta aqui embaixo que ativos você quer que eu avalie. Vamos começar com os ativos mais clássicos, porque eu sei que muita gente está de olho e muita gente pediu. ICP, a gente falou bastante, tá? Todos esses ativos a gente analisou bastante e a gente alertou bastante. Quem comprou, meus parabéns, você provavelmente está com um ótimo retorno. Você que está querendo comprar e você que não comprou, você pode usar gatilhos gráficos ou DCA. O que é o DCA, Luan? Mais uma vez eu falo, é compra escalonada. Vou comprar a cada 2 dias, vou comprar todo dia, vou comprar uma vez por semana. Compra sem olhar o preço em um período específico, visando uma valorização maior no longo prazo. Agora, gatilho gráfico é o que a gente vai avaliar aqui. Então, ICP, simples e objetivo. Segue acelerando. Fechou a semana, se a gente voltar a corrigir faixas de 12, 11 dólares, já vejo uma área interessante de buy zone. Então, o ICP começa a ficar interessante a 12 dólares, até 10 dólares, que é a faixa de 618 de Fibonacci. One, esticando fortemente, olha só, saiu lá de 0,010, está chegando aí a 0,044, pernada agressivíssima. O que a gente tem que olhar? Para pullbacks, não adianta. Só que ele rompeu uma resistência muito importante, ele já fez um pivô de alta acima da resistência mais crítica. Eu vejo que este é um ativo que, se abrir a semana esticando um pouco mais, a gente tem que ajustar o Fibonacci, tá? Mas correções para as áreas de 0,032 já começam a ficar interessantes. Por quê? Porque aqui é uma área de correção, rejeição e abre espaço para mais valorização. Maravilha? Então fica de olho já nesta fase aqui. GNS, projeto que não explodiu ainda, esticou bastante, seria plausível a gente ver um fundo ascendente antes da gente romper esta resistência aqui que eu te mostro qual é. Olha só, a gente tem uma resistência, suporte, resistência, bateu na resistência. Se ele confirmar o rompimento, a gente atualiza o Fibonacci, tá? E aí a gente olha para retrações, exatamente como a gente fez em um ano. Então aqui, por enquanto, a gente tem que olhar para uma retração deste movimento. Tá? Então uma retração pode acontecer aqui nessas áreas, tá? 2,38 a 2 dólares, que abre espaço para que aí sim o ativo tenha gasolina para romper esta faixa aqui. Lembrando que a gente tem uma LTB aqui que foi rompida, então seria natural a gente ter um pullback aí, tá? Porque daí a gente forma topo, fundo ascendente, e é no fundo ascendente que a gente tem as melhores opções neste momento. KSM não conseguiu romper e está trabalhando para esticar ao máximo. Ainda olho para KSM, quem comprou aqui, ó, essa semana já teve uma compra muito boa. Ainda assim eu olho para 38 a 29 como áreas de oportunidade. Caso a gente tenha essa correção, saiba que esta é uma área de buy zone. Rompendo, a gente vai buscar o alvo gráfico, está lá em 190 dólares. Por que eu falo isso?
A gente projeta aqui desse padrão de acumulação, teve o rompimento, o alvo está lá em cima. S-Fund, vamos ver. Esticou bastante, não tem o que fazer, tá? A gente tem aqui, ó, uma área de suporte e resistência. Teve o rompimento. Agora você traça um Fibonacci fundo, último fundo ascendente, topo. Se corrigir para esta área aqui de 1,90, 1,75, quiçá 1,60, abre-se espaço para compras. Tá? Então, aqui pode abrir espaço para você. Token! Tá ficando cada vez mais difícil, né? Porque ele não para de subir, subir. A gente teve um rompimento de um padrão de baixa, ele formou um topo. Em algum momento, quando ele formar um fundo ascendente, saiba que esta será uma oportunidade para você surfar mais altas. Neste momento, as áreas interessantes são 0,66, 0,066, 0,060, 0,054. JTO, interessante, me agrada muito, tá numa acumulação desta faixa aqui. Espera aí que eu vou aumentar para você. Foi lá para cima, a gente tem agora, plausível, estas áreas de Fibonacci para retração. Então vamos puxar aqui. 3 dólares a 2,60 são faixas interessantes. Ondo, segue esticando. E o que faz com Ondo? Nada, porque você tem que sim esperar. Não adianta querer comprar aqui acima do topo. Se a gente fechar esta semana desta forma e posteriormente o mercado corrigir para 1,40, quiçá 1,26, abre-se espaço para um fundo ascendente muito oportuno. Então eu vou ficar de olho nesta área. Gala Games, está esticando, vai fechar a semana muito bem. Qualquer correção entre 0,047 e 0,035, para mim, é também um gatilho de compra de acordo com o Price Action. E, por fim, Render, está muito forte, bateu 12 dólares essa semana, começa um leve pullback, qualquer pullback que o leve a 9 a 7 dólares é gatilho de oportunidade para surfar mais valorizações em Render. Portanto, tem ativo que está dando oportunidade, tem ativo que sim dará oportunidade, mas lembre-se, você não tem tanto tempo assim. No pior cenário, e você só pode contar com o pior cenário, o seu tempo está correndo. Então, invista no seu conhecimento e se posicione. É claro, se você tiver uma visão de alta. Eu, Luan, tenho uma visão de alta. Você deve avaliar se a sua visão é de alta. Lembrando sempre que este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional, onde eu apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer com base no gráfico. Faça sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades, com muitos lucros no bolso.